lá, nono ano. Seguindo aí nossa matéria, né? Vimos primeiro os aspectos físicos da Ásia, agora no segundo capítulo vai falar dos aspectos humanos, tá? Primeiro ponto aí que a gente tem, né? O primeiro subtítulo, né? Características da população. Quando a gente fala de Ásia, a gente está falando aí do continente, corresponde a mais de 60% da população mundial, né? São mais de 4 bilhões e meio de pessoas. Você tem a China, né, com um pouco mais de 1 bilhão e 300, Índia com um pouco mais de 1 bilhão e 200 milhões, né? Então, uma série de países extremamente populosos, tá? Com relação à colonização, né, do continente, você teve ali um processo colonial, né, dos colonizadores europeus, no final do século XIX, né, num período chamado de imperialismo, né, ou neo-imperialismo europeu ou neocolonialismo. Tá? O processo não ocorreu de forma, né, igual. Né? A gente tem regiões da Ásia Ocidental, Sudeste Asiático, que foram muito mais exploradas, tá? E dentro desse processo, né, de colonização, a gente ainda tem ali, por exemplo, a Índia e a China, né, que tiveram um processo de resistência maior a essa colonização, que gerou, né, conflitos entre colonizadores, né, e os povos da região. Tá? Mas principalmente com relação à colonização, né, e as características populacionais da Ásia, você vai ter ali um continente que tem diversas culturas, tradições, né, povos extremamente distintos, e faz com que a Ásia seja, né, dividida ou tenha subdivisões, como a gente viu no capítulo anterior. No mapa que eu estou mostrando agora aí, é um mapa que vai ter a indicação, né, da influência cultural de alguns países europeus e também, né, asiáticos, né, no processo de formação dessa cultura. Né? Então vocês percebem, se vocês perceberem aí, né, a legenda indicando a influência cultural Reino Unido, França, Holanda, Portugal, Espanha, né? São regiões onde sofreram principalmente essa influência cultural durante esse período, né, do neocolonialismo. E também ali na península, né, da Coreia em verde, a influência japonesa, já que foi uma região dominada, né, pelos japoneses no final do século XIX, início do século XX, até o fim, né, da Segunda Guerra Mundial. A influência chinesa é histórica, né, dentro do seu próprio território. A gente tem ali marcado, né, em laranja ali, mais ao norte. Tá? E ainda a influência da União Soviética. Essa influência ela tem mais a ver com o período do século XX, né? Mais precisamente pós-Segunda Guerra, na chamada Guerra Fria. Tá? Que, além dessas influências, né, estrangeiras, você tem dentro mesmo da própria Ásia uma grande diversidade de povos. Tá? Esses povos, né, vão apresentar uma diversidade também, né, grande de línguas, né, e a gente pode identificar eles a partir de localizações geográficas. Né? Então, por exemplo, norte da Ásia e na Ásia Oriental, né, você tem mongóis, chineses e coreanos. Tá? Essa Ásia Oriental, né, ainda tem a subdivisão do Extremo Oriente, que compreende ali a China e o Japão. Aí a característica desse povo: pele clara, olhos puxados, né, cabelo preto e liso. Sudeste Asiático, aí pega Camboja, Malásia, Vietnã, Tailândia, Birmânia, Filipinas e Laos. A pele já é mais bronzeada, lábios grossos, nariz largo. Né? Tem ainda
grupos com uma pele mais clara na Ásia Ocidental, né? A gente está falando ali regiões do Oriente Médio, como no Irã, por exemplo, né? Ou mesmo na Índia, né? Você tem uma população de indo-europeus, né? Mistura de indianos com os britânicos, tá? Em termos, né, de línguas, a diversidade também é enorme, né? Você tem ali a gente tem aí o grupo, né, de algumas línguas predominantes, mas, por exemplo, né, deixa eu ver se está ali, dentro, né, o chinês não, mas dentro da China, você vai ter uma série de línguas, né? Você tem povos, tem etnias distintas no país. Então você vai ter diferenças, né? O que predomina na China, né, como a língua oficial é o mandarim. Mas além do mandarim, tem outras formas, né? Tá fugindo agora aqui a palavra dialeto, né? Tem outros dialetos dentro do país, né? O mandarim ele normalmente é indicado chinês, né, como idioma oficial em chinês do chinês porque é a maior parte da população, né, que fala esse dialeto, tá? Fora essa questão, né, que eu falei aqui, que a gente pega ali os termos de linguísticos, né? A população asiática, ela hoje, só voltar esse texto que é importante a gente destacar, né? Ela também se destaca fora, né? A gente está falando principalmente desses aspectos populacionais, mas hoje você tem ali um grupo, né, de países que apresentam uma grande riqueza, principalmente, né, a China, que tem ali, né, em relação ao seu PIB, né, o seu último PIB, 38, né, trilhões de dólares, né, uma quantia bastante significativa, onde coloca a China como o segundo país, né, mais rico do mundo. E a tendência é que logo, logo, a China se torne, né, os Estados Unidos com a maior economia mundial. Além da China, tem o PIB também bastante significativo da Índia, né, com 19 trilhões e meio de dólares. Então, apesar, né, de ter sido colonizada por europeus, ter sido explorada intensamente, o continente asiático hoje demonstra grupos, né, de países que têm um grande desenvolvimento econômico e, consequentemente, isso interfere também na melhoria, né, da qualidade de vida. Beleza? Seguindo aí, temos a estrutura da população e o IDH. Tá? O IDH nada mais é que o índice de desenvolvimento humano. Ele vai medido, né, só para uma noção aqui rapidinho, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, tá? Ih, tô falando besteira aqui para vocês, gente. Calma aí. Tô olhando aqui, ó. Tô olhando o quadro e acabei misturando. Deixa eu só voltar aqui. Esse IDH, ele é formado por 3 fatores, tá? Que é educação, expectativa de vida e o PIB, né? Que é a riqueza do país. Então, assim, quando a gente passa, né, a observar o IDH, né, de um país, a gente consegue ter a noção de quanto ele vem se desenvolvendo ou ele é desenvolvido, né, e consequentemente proporciona uma boa qualidade de vida, tá? E em relação à parte da estrutura da população, a Ásia tem, né, como eu já venho falando aí, tem uma população bastante diversificada, tá? Dentro dessa grande dessa diversidade de povos, você vai ter também uma grande diversidade cultural. Em relação, né, a algumas características dessa diversidade cultural, a gente tem, por exemplo, a representação, né, das 3 maiores religiões do mundo,
apenas destacado, né, judaísmo, cristianismo e catolicismo, mas o cristianismo e o catolicismo, a fé, né, e alguns preceitos seguem a mesma linha, né, principalmente Deus, né, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né, Deus, Jesus e o Espírito Santo, mas principalmente porque a gente está falando dessa religião, né, de religiões, porque ele une, né, dentro do continente três das maiores religiões do mundo, né, que é o judaísmo, o cristianismo e os muçulmanos, né, o islamismo. E fora essa diferença, né, diferenças dentro da religião, infelizmente o fator religião foi motivo, né, e até hoje, infelizmente, é motivo de guerras e conflitos dentro do continente. Beleza? Avançando, a gente pode ter vários indicadores que vão demonstrar, né, a estrutura da chamada Ásia Ocidental. Né? Põe ali o Oriente Médio. Então nós temos o país, né, mais desenvolvido é Israel, né, com IDH de 0,90, só para voltando, né, nesse assunto do IDH. Quanto mais próximo de 1, melhor é o seu IDH. Né? O IDH, por exemplo, de Israel é muito alto, 0,903. Já, deixa eu ver se eu abri aqui. Por exemplo, o Iêmen ele vai apresentar o IDH de 0,452. Então, ele está mais próximo de zero, já que é um índice que varia de 0 a 1. Né? Os índices mais próximos de 1 estão até 0,999, indicam um IDH muito alto. Ou o índice 0,001 vai indicar um IDH muito baixo. Então, a qualidade de vida é ruim. Mas o principal é ter uma noção dessa diversidade. Ao mesmo tempo, você tem grupos de países, né, que vai ali de Israel, vou botar aqui para vocês, até a Turquia, que apresenta um IDH muito alto. Tem um grupo que é Líbano e Jordânia com IDH considerado alto. Iraque, hoje dentro do índice médio, né, e Síria até o Iêmen, o IDH baixo, né, o que revela sérios problemas sociais e econômicos desses países. Tá? Israel, né, junto Emirados Árabes, Catar, né, Arábia Saudita e Kuwait, são consideradas potências da região. Né? Israel, por desenvolver principalmente as riquezas vindas, né, de desenvolvimento tecnológico. Já os países árabes têm essa riqueza vinda, né, da questão da extração e comércio do petróleo, beleza? Mas, ao mesmo tempo, você tem ali o mesmo problema que a gente pode ver aqui no Brasil. A riqueza é concentrada na mão de poucos. Apesar, né, vamos pegar aqui a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é riquíssima, tem grandes reservas de petróleo, mas isso não se habilita a todos. É um pequeno grupo, né, a família real saudita é que tem o controle desses poços de petróleo. Então, a menor parte da população controla a riqueza, né? E a maior parte, infelizmente, vive numa situação de pobreza muito alarmante. Isso não é só na Arábia, a gente pode colocar isso para os outros países desse grupo de IDH, né, muito alto. Tá? Por outro lado, a gente tem, né, como está logo a quadro, o Afeganistão e o Iêmen, né, que tem um IDH muito baixo. Você vai ter um índice de mortalidade tanto para crianças e adultos elevadíssimo, né? Consequentemente, uma expectativa de vida muito baixa. Tá? Nos últimos anos, os Emirados Árabes Unidos eles conseguiram melhorar essa condição, né, econômica, advinda, claro, da riqueza do petróleo.
e os demais países que apresentam esse IDH baixo, a base da economia deles vai estar ali na agricultura, atividades comerciais e algumas prestações de serviço, principalmente ligado ao turismo. Tá? A próxima região que a gente vai identificar, né, da estrutura populacional é a Ásia Oriental, tá? Composta por países com alto desenvolvimento, alto nível de desenvolvimento no IDH, que é o caso do Japão e Coreia do Sul, tá? E por países, né, onde esse IDH é muito baixo, que é o caso da Mongólia e Coreia do Norte. Tá? Avançando aí, dentro também do grupo, a gente tem a China. Tá? Só mostrar aqui para vocês a grande... Estou fazendo aqui uma besteira. Eu já ia falar do outro grupo. Uma grande diferença com relação à questão, né, de qualidade, desenvolvimento, enquanto China, né, enquanto o Japão, Coreia do Sul tem um elevado nível, né, de qualidade de vida, a China vem, né, principalmente desde o início do século XXI, melhorando essa condição, né, principalmente diminuindo o número de pessoas na extrema pobreza, enquanto a Mongólia e Coreia do Norte são países ainda que essa questão de desenvolvimento social e econômico se apresenta, né, como um pouco mais difícil. Tá? Seguindo então a nossa matéria, a gente vai ter os indicadores demográficos do Sul da Ásia. Compreende aí países Sri Lanka, Maldivas, é uma ilha, as Ilhas Maldivas, né? Índia, Butão, Bangladesh, Nepal e Paquistão. Desse grupo de países, aquele que apresenta, né, a melhor condição aliado, né, à economia, ao IDH, seria a Índia. Mas mesmo assim, tem o IDH considerado médio, né, onde a gente teve aí até o início do século XXI, um pouco mais de 800 milhões de pessoas vivendo na extrema pobreza. Quando a gente fala de extrema pobreza, nós estamos falando de pessoas vivendo com menos de $1,25 por dia, né? E só na década, né, que a gente está terminando, começou em 2011, vai até agora, final de 2020, é que o país começou a trazer, né, melhores condições para a população indiana e, consequentemente, diminuindo essa população que vivia na extrema pobreza. Tá? Dentre os países aí, né, citados que apresentam o indicador, Sri Lanka. Tá? O Sri Lanka ali, a questão desses indicadores se dá muito mais por uma prática cultural do que o prática cultural do que o desenvolvimento econômico. Né? Economicamente é considerado um país pobre, né? Mas que consegue manter, né, pelo número de habitantes e todas as políticas ali implantadas, uma qualidade de vida superior aos demais países do sul asiático. Tá? Seguindo o sul da Ásia, a gente tem aí sendo destacado a Índia, tá? Que é o segundo país mais populoso do mundo, mais de 80%, né, da sua população são hindus, né? Então comunga com a fé hindu, e tem 14% da população islâmica. Tá? E essa presença de parte da população indiana e islâmica vem gerando, né, ao longo da independência dos dois países, né, os dois países, eu não falei do Paquistão, né, desde a independência do Paquistão e da Índia, que o número de islâmicos, né, na Índia vem crescendo. Isso por quê? Se vocês observarem essa imagem, a gente tem aí o sistema de castas do hinduísmo. É um sistema onde, se vocês repararem, é um sistema hereditário, então passa de pai para filho. Isso quer dizer, é um sistema engessado, você não consegue uma ascensão social. Então, se você nasceu um Sudra, né, que está ali na base dessa pirâmide,
você vai morrer como um Sudra, tá? Assim como os Vaishyas, Kshatriyas, é uma sociedade hierarquizada que impede a ascensão social, algo que não ocorre no islamismo, né? Então, na região de fronteira com o Paquistão, no norte do país, mais especificamente na região que se chama Caxemira, os indianos, principalmente das castas Sudras e os Párias, né, que são chamados também de Dalits, eles se converteram ao islamismo, né? Ao se converterem ao islamismo, o Paquistão, né, passou a pleitear, né, parte dessa região da Caxemira, que era de posse da Índia. E desde então é uma região extremamente tensa, né, e que pode, né, esperamos que não, mas que pode vir a surgir algum tipo de conflito com relação à posse dessa região. Tá? Então aqui a gente tem o lado da estrutura, né, do sistema de castas indianos, apesar de ser um sistema hoje, né, proibido no país, você ainda vê, né, o uso dessas castas, então é extremamente impeditivo, né, para que uma pessoa consiga se elevar socialmente, né? E uma das razões para que se impedisse ou se proibisse, melhor dizendo, esse sistema de castas, era para dar fim, né, à grande desigualdade social existente na Índia, né, e, consequentemente, acompanhar, né, o desenvolvimento econômico que o país vem apresentando nas últimas décadas, né? A Índia, por exemplo, se destaca muito na indústria de alta tecnologia. Beleza? Seguindo ainda, né, a questão desse estudo da estrutura da população, a gente vai ter o Sudeste Asiático, tá? Formado aí por 10 países, tá? Que tem, dentre, né, esses grupos de 10 países, Singapura como o país mais desenvolvido, né, com um IDH de 0,932, e Myanmar, o menos, né, com um IDH de 0,578. Esse IDH de Myanmar tem, né, uma explicação principal. É, né, um país que viveu uma guerra civil até o final, até próximo final do século XX, né, consequentemente impediu o seu melhor desenvolvimento. Já Singapura passou por um processo de industrialização por volta da década de 80, né, no século XX, e conseguiu uma grande ascensão econômica que hoje proporciona a elevada qualidade de vida, né, do país. Essencialmente, o Sudeste Asiático, né, os países são rurais, a maior parte da população vivendo no campo, e tem como base, né, econômica a agropecuária, consequentemente proporcionando, né, essa pobreza, né, aos países. Depois, avançando, a gente tem a Ásia Central, tá? A região menos povoada e também uma das mais isoladas, né, da Ásia. Vai reunir ali grupos de países que fizeram parte da antiga União Soviética, tá? Tajiquistão, Quirguistão, tá? Países ainda, ou desculpa, que ainda não, mas países que apresentam, deixa eu mudar aqui a página, que apresentam um baixo IDH, tá? E são